quando você tá muito tempo sozinho, com a sua solitude, solteiro, fica muito difícil você ter alguma vontade de se relacionar novamente. E eu não estou falando daquele solteiro que acabou de sair de um término e está de luto ou coisa assim parecida. Eu estou falando daquele cara, ou até mesmo as mulheres, que estão sozinhos há muito tempo e que se acostumaram com esse estilo de vida, se assim que eu posso dizer. E quanto mais o tempo passa, mais a ideia de conhecer alguém parece complicada demais. E eu reparei muito que acontece principalmente relacionado com os homens. Quanto mais tempo o cara fica sozinho nessa questão da solitude, da questão do autoconhecimento dele, buscando hobbies, buscando crescimento pessoal, financeiramente, ajeitando a sua própria rotina. E parece que fica mais difícil você querer se relacionar com alguém, tanto namorar, casar, noivar, etc. Até mesmo construir uma família em si. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. E se você é alguém que está muito tempo solteiro, sozinho, sem ninguém, e sente que não tem mais vontade nenhuma, ou até mesmo pouca vontade de conhecer alguém novamente, ou conhecer alguém novo, comente aqui nos comentários. Bom, eu sei que isso afeta muita gente, principalmente os jovens e aquelas pessoas que tiveram relacionamentos, por exemplo, já foram casadas ou tiveram um relacionamento muito longo e quando terminam, ocasionalmente, tem vários fatores envolvidos, desde a questão, por exemplo, da Eu não te traição, amo ou alguma mais. coisa que não foi mais compatível na relação e Adeus. termina. Você vê que a maioria deles, quando ficam muito tempo sozinhas, né, na famosa solitude, cara, é muito difícil ela querer reatar possibilidades de encarar uma nova relação de novo. Porque a gente sempre ouve abertamente as pessoas dizerem: ah, todo mundo precisa de alguém, não é bom você ficar sozinho, você precisa arrumar uma namorada, um namorado. E isso é muito mais forte voltado para o público masculino. Não é que as mulheres, as meninas não ouvem isso, né? Longe disso, também ouve. Mas é muito mais presente na vida dos homens, entende? Porque toda aquela questão que envolve você ser o provedor, você ter aquele papel de homem, sabe? Construir uma família, construir um legado, etc. Só que meu amigo e minha amiga, muita gente, e eu não vou mentir pra vocês, não concordam muito com esse manual que é julgado pra eles. Porque, cara, pensa assim comigo. Existe uma grande diferença na questão de solidão e solitude. E a solidão é aquele sentimento ruim, aquela sensação de vazio, de que falta algo, de que você tá sozinho e se machuca. Mas a solitude é totalmente ao contrário. Solitude é quando você tá sozinho e isso te fortalece, te completa e te deixa em paz. Você tem aquele autoconhecimento sobre a sua vida. E quando a pessoa está muito tempo na sua própria solitude, se desenvolvendo como pessoa, muitas vezes até vendo experiências de outras pessoas nos relacionamentos, porque que nem eu sempre digo aqui nos vídeos, é muito melhor você aprender com o erro dos outros do que você aprender com os seus, porque aprendendo com o erro dos outros é muito melhor, porque você não se machuca. Então a gente vê muito por aí. Pessoas dando conselhos para principalmente solteiros, né? Homens, mulheres, de que, cara, não compensa mais você entrar no relacionamento, sair do relacionamento, entrar de novo, outro após outro, sendo que você tá buscando algum tipo de complemento que você não encontrou sozinho, você não encontrou a sua solitude. Você apenas está tentando preencher aquele vazio de estar sozinho com relacionamentos e relacionamentos. E hoje o que eu vejo muito entre os jovens, na faixa entre o 18 até os seus 30 e poucos anos, a maioria, quando tá muito tempo solteira, não querem relacionamento, sabe? E dão várias justificativas para isso. Desde a questão financeira, né? Porque a questão financeira praticamente é o que mais pega, na minha opinião, voltado para os homens, sabe? Eu posso dizer isso por conta própria. Quando você é um homem, cara, quando você pretende ter um relacionamento, sabe? Conhecer a pessoa, namorar, noivar e casar e construir uma família, cara, você tem que ser pelo menos estável financeiramente. E essa que é a pegada, cara. Eu não sei como que as mulheres pensam a respeito, mas pode haver também mulheres que pensam assim, para querer ter um relacionamento, tem que estar trabalhando, tem que ter alguma fonte monetária que você consiga se autossustentar e também, porventura, sustentar o seu parceiro, ou sair com o seu parceiro, isso, aquilo, viajar, etc. E isso pega muito nos homens, porque quando eles estão muito tempo sozinhos, né, construindo seu patrimônio, construindo a sua liberdade financeira, eles veem que não compensa tanto você encarar num relacionamento, conhecer uma pessoa, né, ter aquele gasto emocional, aquele gasto principalmente financeiro, porque muitas vezes não sabe que se a pessoa tá se entregando por inteiro mesmo ou só tá aproveitando a sua boa vontade, se é assim que eu posso dizer. E isso é fato, cara. É só vocês verem experiências aí, ou se vocês tiverem experiências, que acontece muito. Então essa questão financeira é um dos fatores, um dos pilares, né, que quanto mais tempo você tá sozinho nessa questão, construindo seu patrimônio, tentando crescer na vida, trabalhando isso, aquilo, ganhando seu dinheiro, quanto mais tempo passa, você vê que os relacionamentos são furada, na maioria das vezes, né, não totalizando, é claro.
mas você vê sempre que tem um padrão. Muitas vezes você, homem, ou até mesmo mulher, você tem a sua própria gestão do seu dinheiro. Quando você está solteiro, você controla 100% do seu dinheiro. Quer gastar com videogame, por exemplo, você gasta. Quer investir numa placa de vídeo, você investe. Quer pedir comida 3 vezes por semana, você pede. Quer fazer algum tipo de hobby que envolva os seus gostos, o seu dinheiro, você vai fazer, porque o dinheiro é seu. Mas quando você entra no relacionamento, muda tudo, principalmente quando você é homem. A gente sabe muito bem que quando você começa a sair com uma pessoa, isso e aquilo, você leva pro cinema, restaurante, passeios, presentes, datas especiais, e dependendo da pessoa, nunca vai ser bom o suficiente, né? Vamos ser realistas aqui. Então você entra sempre naquela questão: pô, será que compensa eu entrar num relacionamento olhando por um lado muito mais racional da coisa toda, principalmente voltada financeiramente, porque sejamos sinceros aqui, existe uma pressão financeira enorme, principalmente nos homens de hoje. Mesmo com toda a evolução, com toda essa conversa da igualdade, isso, aquilo, que na prática existe ainda uma expectativa de que, por exemplo, o homem seja o provedor integral de tudo, sobretudo financeiramente. E aí, se você parar um pouco para pensar, pô, quando você está solteiro, você não tem essa preocupação toda, sabe? Essa responsabilidade toda. Ainda mais se você engravidar a menina ou tiver filho envolvido na relação, que as coisas vão ficar um pouquinho mais puxadas para você, sabe? Então, o que pega nessa questão financeira, que envolve você não está pronto ainda o suficiente financeiramente falando, você não está estável para procurar ter relacionamento, e quanto mais o tempo passa, mais você também analisa os relacionamentos de hoje, as pessoas num geral, né, não totalizando, que não compensa muitas vezes. Compensa mais você investir em você, investir nos seus hobbies, investir na sua solitude, do que você encarar uma relação que na parte financeira não compensa, sejamos sinceros aqui. Pô, também outra questão que é muito importante, que é muito subestimado por muitas pessoas, é quando você tem seus gostos, seus hobbies, a sua rotina personalizada, o seu espaço construído do jeito que você gosta. Quando você mora sozinho ou quando você mora com seus pais, por exemplo, quando você tem uma certa independência, você começa a moldar absolutamente tudo ao seu redor de acordo com suas preferências, né? Isso vai muito além de decoração, isso e aquilo. Pensa comigo, se você gosta de acordar tarde no domingo, você acorda tarde. Se no final de semana você gosta de ficar em casa jogando videogame ou assistindo alguma série, um anime, etc., você vai ficar em casa. Não tem aquela pressão de a gente tem que sair, você tem que comprar coisa, a gente tem que passear, a gente tem que levar em tal lugar, a gente tem que viajar. Isso não existe quando você está solteiro, quando você está sozinho, né? Ainda mais tem até aqueles memes de deixar a louça para lavar no dia seguinte, você pode deixar porque você está sozinho, mas quando você está no relacionamento, a pessoa te obriga a fazer na hora que ela quer e do jeito que ela quer, então vai quebrando tudo aquilo que você construiu por anos em um dia, sabe? Você cria um universo particular onde você é a única régua de medida. E quanto mais o tempo passa, mais refinado esse universo fica. Você descobre qual que é o melhor horário para você trabalhar, se você trabalha em home office, ou se você tem algum tipo de lazer específico, você faz seus próprios horários, sua comida, etc. Só que quando você está no relacionamento, aí entra essa questão, porque muitas pessoas que estão muito tempo sozinhas, não tem mais aquela paciência, né, de adentrar no relacionamento, etc. Tanto é que tem um inscrito sugeriu um tema de vídeo que mais pra frente eu vou fazer, de pessoas que são casadas, porém moram em casas diferentes, sabe? Não compartilham o mesmo ambiente. E isso entra nessa questão muito forte. Pessoas que estão sozinhas há muito tempo, de quando vão pensar em ter relacionamentos, eles deixam essa ideia de lado, por essa questão da sua própria rotina, dos seus hobbies, dos seus gostos, que não são compatíveis muitas vezes cada pessoa. É que nem eu já fiz um vídeo muito legal, que se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir depois que terminar esse. Hobbies nerds, né, considerados nerds dos homens, que quando eles começam a namorar, ter relacionamento, as suas parceiras ou parceiros a toleram, entre aspas, assim, no começo, mas depois de um tempo eles tentam mudar os seus hobbies, os seus gostos, os seus hobbies nerds, entende? Então até nisso a gente vê que não é uma questão de simplesmente que eles não têm interesse em relacionamento, mas é uma questão muito mais ampla. E o que mais pega, que eu reparei muito, principalmente quando a pessoa já foi casada e se separa, e ela dá conselhos, né, orienta as pessoas, quando você cria uma rotina, você cria seus horários certinhos, você não pensa mais em querer relacionamentos, porque você sabe que vai mudar tudo aquilo que você construiu, entende? E isso vice-versa, tanto homem quanto mulher, sabe? E uma coisa que acontece muito quando as pessoas estão muito tempo sozinhas e elas
tentam forçar ter relacionamentos, querer conhecer uma pessoa, etc., você vê que ela acaba se frustrando tanto que ela acaba tendo aquela recaída, se assim que eu posso dizer, e depois a ficha cai que era melhor ela seguir aquele seu propósito que ela estava em mente, tanto nessa questão, né, principalmente voltado financeiramente, ser mais estável, buscar mais rendas, ter um autoconhecimento sobre si mesmo, né, a questão da solitude, a questão de você se dar bem consigo mesmo, sabe, estar sozinho consigo mesmo, porque quando você consegue ter a questão da solitude 100%, os relacionamentos são consequências, não é uma questão de, pô, pressão no meio externo, pressão de familiares, pressão de amigos, etc., pressão socialmente falando, de querer ter relacionamento, isso, aquilo, e os relacionamentos acabam virando meio que uma consequência de tudo isso, mas quando você acaba forçando, que nem você tá muito tempo sozinho, isso, aquilo, e você, uma hora pra outra, desperta aquela sensação, pô, tem que ter relacionamento, tem que conhecer uma pessoa. E quando você se frustra nas relações, que você vê que era tudo aquilo mesmo que as pessoas diziam, e você sabia, e você encara, e depois você quebra a cara, você vê que realmente você deveria ter seguido o seu propósito, que você já estava alinhado quando estava no seu tempo sozinho, entende? Investir mais em você, investir nos seus hobbies, investir naquilo que você gosta, tendo sua rotina, o seu próprio ambiente. Tipo assim, resolver a sua vida, sabe? Quando você está bem mesmo em todas as questões, financeira, saúde mental, saúde física, num todo, sabe? Você não precisa de ninguém nesse momento, você tem que evoluir sozinho, construir tudo com suas próprias mãos, continuar evoluindo como pessoa, entende? E não é questão que eu tô falando de ser contra o casamento, ser contra namorar, contra relacionamentos, não é isso. Mas sim você aprender a lidar com a sua própria solitude. Porque, que nem eu falei, depois que você aprender a lidar com você mesmo, construir tudo, evoluir como pessoa, você vai ver que os relacionamentos são só relacionamentos. Você vai ter aquela opção, tipo assim, não deu certo em um, tá bom, terminou, cada um segue sua vida. E não vai ser aquela sua prioridade de meta de vida. Se você não tem um relacionamento, se você não casar, namorar, você não tá completo 100%. Não é isso que eu estou querendo dizer, entende? Aprenda a gostar de você mesmo, aprenda a gostar da sua própria solitude. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você concorda ou discorda de tudo isso que eu falei ou quer acrescentar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira que eu dê minha opinião com mais prioridade, deixe seu tema de vídeo junto com o Valeu Demais, que eu vou estudar e dar mais prioridade, beleza? E tem algumas formas que vocês podem me ajudar a me manter nessa plataforma, passando o QR Code que eu sempre deixo aqui nos vídeos, ou no Pix que tem aqui na descrição, ou também no Apoia-se, que você pode contribuir com qualquer valor mensalmente, que me ajuda muito mesmo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu like, de comentar, compartilhar e se inscrever. No mais, desejo sucesso para todo mundo e até a próxima.